Já conheceu alguém que nunca tenha ouvido falar da história do Titanic? Improvável. Mesmo se você perguntar a uma criança de 10 anos, ela vai te contar exatamente o que derrubou o gigantesco navio. No entanto, alguns sobreviventes dessa lenda diriam o contrário. Aqui está uma das histórias. E surpreenda-se, não tem nada a ver com o iceberg. O publicitário armênio Vodka Bayered tinha 25 anos na primavera de 1912. Ele descreveu o que aconteceu durante sua viagem para a América, no navio mais famoso do mundo, em suas memórias. Uma rápida pergunta de história. Você lembra quando o Titanic saiu do porto de Southampton? Se você disse 10 de abril de 1912, acertou. Agora voltando à história. Em 1912, Vodka havia publicado alguns livros junto com seu pai, um famoso escritor armênio. Sua tarefa era levar os livros para a América. Ele tinha alguns problemas de saúde, e por isso foi negado no consulado a princípio, mas conseguiu os documentos que precisava para entrar nos Estados Unidos depois que seu pai mexeu alguns pauzinhos. Vodka pegou o lendário Orient Express de Istambul até Le Havre, e de lá chegou a Southampton. Ele soube que o navio mais próximo partindo para o Novo Mundo era o Titanic, sobre o qual todos estavam comentando. Ele estava bastante animado com a viagem e chegou ao porto bem barbeado, bem vestido, com um boné estiloso e óculos enormes que eram populares no Zessel naquela época. O escritor conheceu 3 homens com quem compartilhou a cabine 804. Eram 2 ingleses e um francês da Alsácia chamado Maureen. Como Maureen e Vodka tinham mais ou menos a mesma idade, e Vodka falava francês muito bem, eles rapidamente se tornaram amigos. Passaram a andar juntos no convés, no salão de bordo, no bar e na biblioteca. Nenhum deles poderia imaginar o que aconteceria com o inafundável navio apenas alguns dias depois. Eles foram dormir bem tarde no dia 14 de abril, como nas outras noites. Pouco depois da meia-noite, algo que soou como uma grande explosão acordou a todos. Bam! As luzes noturnas se apagaram e os ingleses foram jogados para fora de seus beliches por um forte empurrão. Um deles machucou a cabeça e o outro o braço. Os 2 novos amigos os ajudaram a se levantar, pegaram alguns pertences e deixaram a cabine, sem saber que nunca mais voltariam a pisar nela. Vodka levou apenas seu passaporte e todo o dinheiro que tinha, cerca de $54. Estava claro que algo estava errado, mas o corredor estava silencioso. Os jovens tentaram descobrir o que estava acontecendo. Nenhum dos membros da tripulação quis dizer nada, mas alguns minutos depois, era impossível negar que o Titanic estava afundando. Vodka percebeu que os marinheiros estavam preparando os botes salva-vidas e que eles eram apenas para mulheres e crianças. Alguns homens tentaram entrar mesmo assim, mas tiros foram disparados para impedi-los. Vodka e Maureen se olharam, entendendo que tinham 2 escolhas: ficar no navio que estava afundando e dizer adeus a seus futuros, ou pelo menos tentar salvar suas vidas pulando na água. Ambos queriam viver, e ambos sabiam nadar bem, então a escolha foi óbvia. Maureen conseguiu 2 coletes salva-vidas. Vodka colocou seu passaporte e dinheiro numa pequena bolsa e amarrou-a no pescoço. A proa do Titanic já estava debaixo d'água. Deve ter sido necessária muita coragem. Imagine-se no meio do oceano em um navio afundando, sabendo que ninguém vai te salvar de imediato. Muitas pessoas nessa situação não teriam coragem de saltar para a água. Então, Vodka e Maureen pularam e se separaram instantaneamente por uma onda repentina. Isso só piorou as coisas, porque enfrentar essa catástrofe com um amigo era uma coisa, mas fazer isso sozinho era muito mais assustador. A água no Atlântico Norte naquela noite estava pouco abaixo do ponto de congelamento, a assustadores -2 graus Celsius. O jovem escritor sentiu seus braços e pernas ficarem dormentes e, compreensivelmente, estava ficando mais fraco a cada segundo. Ele perdeu o colete salva-vidas, e agora sua única esperança de sobrevivência era um bote salva-vidas. Ele estava prestes a desmaiar e a água não estava ficando mais quente. Foi então que ele bateu em algo. Era um bote salva-vidas. Mas, se você está esperando um final feliz agora, vou te decepcionar. O bote estava tão lotado que empurraram o jovem com um remo quando ele tentou se agarrar. Ele implorou por ajuda, mas eles se recusaram a mostrar piedade. A lógica deles era simples. Um homem a mais naquele bote poderia fazê-lo afundar, e ninguém nele teria uma chance de sobrevivência. Vodka teve que se soltar do bote. O que aconteceu a seguir é um milagre.
Vodka acordou vivo a bordo de outro navio. Esse navio era o Carpathia e estava a caminho de Nova York com os sobreviventes sortudos a bordo. O escritor tinha uma terrível dor de cabeça e estava vendo tudo em dobro, mas o que mais importava era que ele tinha escapado do oceano congelante. Como ele fez isso? Não conseguia lembrar de nada. Na noite seguinte, o navio chegou a Nova York. Sem seu passaporte e dinheiro, que ele provavelmente perdeu em algum momento durante o resgate, Vodka foi levado ao hospital. 12 dias depois, uma mulher entrou no quarto e tudo que conseguiu dizer em meio às lágrimas foi: "Oh, meu querido garoto." Ela era a pessoa que salvou Vodka. A senhora Astor tinha pouco mais de 50 anos e contou ao jovem que o bote salva-vidas em que tentou entrar não o deixou para trás. Ela disse aos marinheiros que o jovem era seu filho e que não deixaria que partissem sem ele, já que ela havia perdido o marido no Titanic. Acontece que ela guardou o passaporte e o dinheiro de Vodka e o convidou para visitá-la quando ele se sentisse melhor. Após sua recuperação, o escritor foi reunido com sua família em Boston. Ele até recebeu todos os livros que planejava vender na América, já que estavam viajando em outro navio. Vodka viveu uma vida longa e feliz, e como um grande contador de histórias, compartilhou o que aconteceu com ele muitas vezes. Curiosamente, ele nunca mencionou um iceberg atingindo o Titanic, e sempre falou sobre uma explosão. Se o que ele disse for verdade, algo deve ter causado essa grande explosão. Poderia ter sido um incêndio. E muitas pessoas realmente acreditam nessa teoria, dizendo que o carvão estava queimando no casco do navio. Esse incêndio teria começado muito antes da partida do navio, e simplesmente não havia como apagá-lo. O Titanic deve ter partido com o incêndio ainda em andamento, e as chamas enfraqueceram o casco tanto que ele não conseguiu sobreviver ao encontro com o iceberg. Os apoiadores dessa teoria usam fotos do Titanic saindo do porto como evidência, apontando uma grande marca escura no casco. Mesmo que isso seja verdade, ainda não é óbvio se o incêndio levou à explosão, e os defensores dessa teoria não negam a existência de um iceberg. Outra teoria que explica a explosão afirma que havia um submarino alemão envolvido no naufrágio do Titanic. O escritor armênio não foi o único sobrevivente que mencionou ter ouvido sons de explosão vindos das profundezas do navio. Eles também alegaram ter visto um holofote vindo de um navio logo após o Titanic afundar. Mas não era uma embarcação correndo para o resgate. Poderia ter sido um submarino que emergiu para ver o que tinha feito com o lendário navio. No entanto, essa teoria é altamente improvável por várias razões. Em primeiro lugar, como você sabe, o Titanic afundou em 1912, que ainda era um tempo de paz. Nenhum país no mundo ousaria matar milhares de pessoas e provocar outras nações sem motivo. Em segundo lugar, um submarino europeu não poderia ter chegado tão longe naquela época, e também não poderia ter sido estacionado naquela região. Simplesmente não teria sobrevivido lá por muito tempo. Por fim, acertar um alvo em movimento durante a noite ainda é um desafio para submarinistas hoje em dia, e era basicamente impossível em 1912. É difícil dizer o que poderia ter feito um homem que sobreviveu a uma tragédia dessas se lembrar de coisas que podem ou não ter acontecido. Talvez fosse a forma dele de lidar com o trauma, ou talvez haja uma parte da história do Titanic que ainda não entendemos completamente. Esperamos que no futuro, os cientistas consigam explicar todos os mistérios em torno do Titanic. Até lá, ficamos com a dúvida: foi realmente uma explosão que afundou o Titanic, ou foi o iceberg? Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos intrigantes como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta o vídeo, compartilhe com um amigo e fique atento para mais histórias incríveis.